Lucas Antunes, vou seguir com a apresentação aqui do tema 14, que é a inteligência econômica e uso de dados no comércio exterior e análise como Big Data e análise de mercado que ajudam empresas a identificar oportunidades internacionais. Aqui eu falo um pouco sobre a primeira parte de inteligência econômica e falar um pouquinho sobre a aposta com uma verdade incômoda, né? Os dados existem já há muito tempo, então o pessoal sempre trabalhou com muitas informações e o Big Data já é realidade há um tempo no comércio exterior, com grandes volumes de informações, mudanças rápidas e diversas variedades, né? E sempre são fragmentadas e isso acaba dificultando um pouco as informações em integrar uma com a outra e mudança dos dados e decisões do pessoal mais liderança mais de cima. A matéria-prima do Comex. Aqui a gente começa com uma informação que desde 97 tem o Comex State, que é utilizado por NCM, que é uma medida utilizada para identificar algum tipo de material em município. Então isso acabava atrasando um pouco nas informações, né? O pessoal usava bastante CSV, que é o Excel, e outras ferramentas também. Isso trazia muitas informações dentro de um arquivo que facilitava para o pessoal, né, conseguir transitar informações. E como é que diz, a exploração visual em séries ficou mais fácil e facilitando também com downloads. Os mercados-alvos com previsão, não com achismo. Então, o que isso traz? Que a gente tem que ir atrás de uma informação mais assertiva e não meio que no chute, né? Tem que ter uma informação mais concisa. Então, a gente tem que identificar tendências, personalizar serviços e utilizar esse como é que se diz que amplia a nossa visão, né? Então, ele reduz a chance de erro. Aqui também a parte que informa que otimizar a rota também é otimizar o dinheiro. Então, aqui foi feito um estudo que com o uso de dados para economizar rotas de transporte com Big Data. Então, ele nos ajuda a deixar as rotas de forma mais inteligente, com diversos dados, e ele auxilia na eficiência operacional. Então, a gente acaba conseguindo fazer mais rotas de forma melhor, de um modal melhor e com eficiência operacional. Então, a gente acaba reduzindo muito o custo e aumentando o lucro, ou seja, maximizando a operação. Gestão de riscos e conformidade regulatória. Então, seria o que? Consolidar nossos dados, reagir rápido, né? As empresas ganham a capacidade de responder às mudanças sustentáveis e cooperativas e competitividade do mercado, né? E a segurança e privacidade. Então, a gente tem mais segurança com os dados das empresas, então não tem tanto vazamento de informações. Aqui em relação nos dias de hoje, mas uma parte aqui utilizada mais hoje em dia, né, que são como é que ele traz para a gente os dados acumulados dos meses anteriores. Ou a gente consegue utilizar também a parte mobile e o tablet, como por exemplo com o Power BI, que ajuda a nossa visibilidade e usabilidade. E ele também consegue nos entregar um download direto dos gráficos, né? Então a gente consegue, a gente achar algum dado, alguma informação importante, daquela própria informação a gente consegue já extrair um Excelzinho ali, um CSV, para a gente estar fazendo nossa análise mais detalhada. Que o LGPD entra em cena, a inteligência precisa ser auditável. Então isso seria a parte de auditoria aqui, que seria um ponto crítico. Torna-se central no uso de armazenamento de Big Data. Então, algo muito importante ali para fazer a auditoria ali do fluxo do Big Data. A segurança como desafio, então,
privacidade é a parte essencial para as empresas, né, que ninguém quer suas informações vazadas para a concorrência. E a decisão é igual a responsabilidade, que deixa de ser de só técnica e vira uma responsabilidade legal. Então, temos leis relacionadas a isso também, que auxiliam na parte de auditoria, né, para a gente, com empresas focadas mais essa parte de auditoria de informações. Aqui uma parte mais simples da arquitetura do Big Data, né, que é coletar informações, integrar, analisar para seguir com a governança, né. E isso a gente consegue ter um fluxo bem simples e bem desenhado ao mesmo tempo aqui da forma que tem que ser feito. E cada etapa ela depende da anterior, por conta que é um sistema todo ligado. Então, se uma parte dessa arquitetura estiver desalinhada, todo o processo tem um risco de não fluir corretamente. Aqui as vantagens competitivas de um ciclo, né? Que seria o dado oficial, então aquele Comex State que eu comentei no início. Ele é uma base confiável, a inteligência de mercado com rotas, riscos e conformidade, e a governança com o uso do LGPD e de auditorias, né? Então, aqui uma mensagenzinha no final do dado a decisão e a decisão a vantagem competitiva e sustentável. Um pouquinho sobre análise de mercado para mercados internacionais. E uma mensagem aqui: como transformar curiosidade global em decisão de risco calculado. E uma perguntinha, né, que mudaria tudo. Qual mercado externo tem demanda real, preço viável e caminho de entrada possível? Aqui o erro caro que o pessoal geralmente comete é entrar sem medir. Então o pessoal se arrisca muito sem ter a noção do que pode estar ocorrendo. Então por isso que é importante a pesquisa de mercado, né? É como se fosse um mapa da viagem. Ele mira as expectativas de vendas, indica a melhor forma de executar e verifica se é possível vender por um preço razoável e pelo volume satisfatório. Como eu coloquei anteriormente ali, né? Entrar sem dados é apostar, não é estratégia. Para reduzir nossos riscos, a gente tem que selecionar os mercados, identificar as tendências, reconhecer concorrência e avaliar as oportunidades, né? Como a gente consegue identificar o nosso país-alvo, né? A gente aqui no Brasil consegue identificar um parceiro bom para seguir como fixo de compra nossa de material. Então a gente tem que ver a geografia e a população desse país, a cultura e a economia e a política e a infraestrutura. Como que a gente faz ultimamente no BRICS, né? Com a Rússia, China, Índia, os países da África e alguns outros que estão entrando aí agora também com os países da América do Sul, etc. Aqui em relação a 5 fatores que guiam a escolha do mercado, que são os geográficos, sociopolíticos, econômicos, culturais e tecnológicos. Cada fator desse é alinhado com o mercado e os critérios do menor custo de entrada da maior chance de sucesso. Então, juntando esses 5 fatores, a gente tem que decidir qual que seria o nosso ponto focal, né? Onde a gente focaria para seguir com o comércio exterior. Aqui a gente deixa de lado um pouco a intuição para ir para um diagnóstico, né? Então a gente segue com a análise certa, né, do setor, a gente verifica o contexto, a oportunidade e a ameaça, a gente usa aquela matriz SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, faz esse checklist para validar cada ponto desses dados e analisa qual o tipo de demanda, né? Qual demanda a gente consegue direcionar esses outros países. Aqui a concorrência e o tamanho, né, do jogo. Como que a gente se posiciona entre outros países nessa parte de comércio exterior. As 3 ferramentas essenciais são comparativo de mercado, que avalia o contexto e a atratividade, matriz competitiva, que decide onde competir, onde não, e a receita versus mercado, que evita alvos pequenos demais, então lugares que a gente fazendo venda acabaria saindo meio que no prejuízo.
Tem a estratégia de entrada com critérios. Então, tem o critério de seleção, análise de cenário e projeção de investimento, para ter uma noção de onde tem a probabilidade de sucesso ou fracasso. E o salto internacional sustentável, que seria a internacionalização, que atua com a sustentabilidade no exterior e aumenta a competitividade no interno. E o próximo passo seria o quê? Usar a pesquisa mais o diagnóstico para escolher o mercado e desenhar a entrada com critério. E esses dados reduzem o risco e a estratégia cria vantagem em frente ao mercado internacional. Essa foi a minha apresentação. Obrigado, Devan. Obrigado, Sala. Muito boa noite aí. E essa é a minha apresentação. Valeu.